Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Perception. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trabalhando um pouquinho da percepção, porque a gente sempre fala, percepção é sinônimo de consciência, é sinônimo de evolução. E é dentro desse processo de percepção que a gente começa a dar os nossos primeiros passos para o processo de cura, de autocura, na verdade de bem-estar, né? Seja o bem-estar físico, o bem-estar emocional ou o bem-estar mental. Nessa live a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Que na verdade muitas pessoas vêm falando, a ansiedade é algo que a pessoa já se autodiagnostica, né? Eu sou ansioso. E quem assistiu a live anterior compreendeu que o cérebro é um soldadinho. Todas as vezes que você dá esses certos comandos, eu sou ansioso, eu não vou dar conta, isso é impossível, áreas do seu cérebro vão ativar e outras áreas vão desativar. Justamente para quê? Para fazer aquilo que você deseja. Então, é um soldado, você deu o comando e vai ativar áreas, desativar outras para realizar 100% aquilo que você deseja. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de um sistema de alerta. Por isso que a gente fala, ó, você não está ansioso, você está programado para um sistema de alerta. Então as pessoas, elas já vêm sendo programadas por esse sistema de alerta. Como assim, Lud? Para a gente falar um pouquinho a respeito, a gente vai unir neurociência e espiritualidade, principalmente a área de metafísica, e a gente vai falar um pouquinho de chakra também, quem gosta de chakra. A gente vai unir neurociência e espiritualidade para que a gente possa abranger o todo, abranger aquilo que você é. Porque dentro do Perception, a gente não vê você como um corpo físico. Olha, a ansiedade, ela está relacionada com o cérebro. Não é assim. A gente vê você como um ser que tem um campo de energia humano. Hoje, desde a década de 30, 60, se eu não me engano, não sou muito boa com números, os cientistas vêm estudando esse campo de energia humana e tá vendo que você aí não é só um corpo, você não é só uma matéria, mesmo porque essa matéria é energia densa. Você é o físico, o plano da matéria, o plano vibracional, o plano emocional e o plano mental. Então você tem todos esses planos, todas essas esferas. E esse plano mental é o que comanda todos os outros. É ali que está toda a raiz do problema que a gente vai discutir aqui. Então a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, ansiedade não é algo fixo. Você é assim. Não existe isso. Você está assim, você está nessa condição. E quando a gente atinge esse plano mental e também em outras esferas emocionais e energéticas que a gente vai falar aqui, a gente começa a trabalhar, desprogramar a mente, dissolver as emoções, trabalhar os processos vibracionais e assim a gente atingir o corpo e a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito. Para a gente começar a falar, vamos começar a falar do cérebro, né? Onde todo mundo trata. Então, quando a pessoa está ansiosa, o que ela vai buscar? Remediar. Você vai buscar normalmente um remédio. Muitos não buscam nenhum tratamento, né? Vivem ali naquele processo de alerta, mas hoje nossa sociedade ela está viciada na questão do medicamento. Remediar uma situação. Mesmo porque tá tão complicado, gente, que você não pode sentir nada. A gente não consegue entender que nós, como seres humanos, temos emoções. E não existe emoção boa e nem emoção ruim. Existe a energia emocional. O que você faz com essa energia emocional que se torna algo bom ou ruim para você, tá? É igual, ó, vou dar um exemplo aqui. Nesse copo aqui tem água, né? O que é água? É energia. É energia polarizada. Se eu pego aqui um suquinho de uva e coloco na água, o que ela vira? Ela vira um suco de uva. Se eu pego um veneno e coloco na água, o que ela vira? Se torna veneno. Então essa energia, ela é polarizada, ela é neutra. Mas quando ela entra no seu corpo e a sua ação sobre ela, que vai fazer com que ela se torne positiva ou negativa. Grandes artistas, grandes poetas escreveram sua melhor poesia no estado de tristeza profundo. Então ele utilizou essa energia para criar. Pessoas utilizam muitas vezes a raiva para conquistar coisas, para fazer um esporte, e isso molda o corpo de uma outra forma, tem mais resultados naquilo que está fazendo. Então a emoção é a energia que movimenta
e faz com que você busque as coisas, te motive a fazer algo. Então é importante que você entenda isso, porque hoje a gente está numa sociedade que não se pode sentir nada. Sentiu tristeza? Opa, meu Deus, será que eu estou depressivo? Sentiu alegria, euforia ou então um pouquinho de preocupação? Meu Deus do céu. Teve uma variação de humor, acordou bem, dormiu mal, meu Deus, estou bipolar. É o cuidado que a gente tem que ter. Por quê? O cérebro é um soldado. Ele responde a tudo aquilo que você coloca ali nele. Então ele vai ativar áreas e desativar para moldar o que você deseja 100%. E olha que interessante, na neurociência, quando a gente fala de neurociência, eles descobriram o seguinte: a emoção no seu cérebro, que é a questão neuroquímica, que é quando libera, né, os neurotransmissores. Que neurotransmissores? Pode ser cortisol, dopamina, adrenalina, não importa. Quando você sente uma emoção, tem essa liberação desses neurotransmissores. Eles viram que a emoção, ela dura 90 segundos. Então a emoção, quando você sente, ela dura 90 segundos. O estado inicial e quando se dissipa esses neurotransmissores, duram 90 segundos. Lud, mas o que faz com que essa emoção se estenda? Com que eu fique sentindo esses processos emocionais, essa ansiedade o tempo todo, esse processo que, nossa, parece que o tempo todo eu estou pensando no futuro e eu não consigo descansar. A gente até colocou algumas coisas aqui, né? Quem está no nosso grupo do WhatsApp sabe, sentimentos de culpa, eu não consigo descansar, vários outros sentimentos que tá relacionado com a ansiedade, preocupação com o futuro, pensamentos acelerados. O que faz com que isso mantenha mais de 90 segundos? A sua mente. São seus pensamentos que vai reforçando esse processo. Porque a emoção, quando você passa, passei um momento triste, nossa, 90 segundos. O que faz com que essa tristeza se estenda durante um dia, uma semana, um mês, um ano, e aí vai num processo, né, que dura anos nesse processo de tristeza, são os seus pensamentos, as suas ruminações mentais. Quando você começa a criar histórias na sua mente do que está acontecendo. Sabia que você sofre... Agora você entende, né, que o seu sofrimento é mais mental do que na vida. Por quê? Porque a emoção, esses neurotransmissores liberados pelo seu cérebro, relacionado à emoção que você sente do momento da situação, dura 90 segundos. Por isso que fala que a dor é necessária. A dor é necessária por quê? Porque é processo de amadurecimento. Você vai passar pela vida e você vai sentir dores. Mas o sofrimento, que é quando se arrasta esse processo, ele é opcional. Por quê? Porque está ligado à sua mente, o seu processo de ruminação, como você fica ruminando esses pensamentos. Então, biologicamente, essas emoções, elas duram simplesmente 90 segundos. Quando você fica revivendo mentalmente esse processo, você acaba reestimulando todos os circuitos químicos. Então, esses neurotransmissores, eles são reestimulados de novo, de novo, de novo. Por quê, Lud? Porque o seu cérebro, ele não sabe o que é realidade ou imaginação. Para ele é a mesma coisa. Se você pensa, ele acredita que você está vivendo. Então, sabe aquela tristeza? Vou dar um exemplo. Sabe aquele término que você teve um dia na sua vida? Aquela traição que você teve? Aquele momento, aquela emoção durou 90 segundos. Só que o processo que você levou durante todo o tempo, uma semana, um mês, e até hoje você pensa naquela pessoa e aquela pessoa, nossa, acabou com a sua vida, foram seus pensamentos. Todas as vezes aquela lembrança volta e você reestimula todo o circuito químico de novo. E aí passa um tempo, você vai namorar de novo, você vai conhecer outra pessoa, quando você vê essa pessoa, você lembra lá daquele namorado, você fala, nossa, meu Deus, eu sofri assim, 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 assim. E é reestimulado todo o sistema, o circuito químico de novo. E você sente toda aquela dor novamente. Por quê? Porque você está estimulando através do pensamento. E é justamente isso que se chama de trauma.
Então, o trauma, ele está ligado justamente com esses reestímulos do pensamento. Por quê? Porque o trauma é quando a pessoa acredita, o sistema nervoso dela acredita que o que ela passou é maior que a capacidade que ela tem de lidar com aquela situação. Então, todo o trauma que você vive, que você leva para a sua vida, e isso modifica, gera em você crenças limitantes, dificuldades de se relacionar, sistemas de alerta no seu corpo, processos de ansiedade, foi porque você passou um momento na sua vida onde o seu sistema nervoso, ele acreditou que aquilo dali era muito além do que você tinha capacidade de lidar. E o que o seu sistema nervoso faz? Ele começa a liberar essas substâncias e faz com que o seu cérebro ele não dê significados naquele momento. Ele não aprenda com aquela situação. Como ele não aprendeu com aquela situação, isso se torna como se fosse um caroço mal digerido na sua vida. E aí você fica naquele processo e reestimula de novo aquele circuito. E de novo aquele circuito, e de novo, e cada vez mais os seus circuitos cerebrais ficam mais sensíveis. Então vamos dar um exemplo, eu gosto de dar um exemplo, o Dr. Diego dá um exemplo que eu acho fantástico, que é o exemplo da comida, leva para tudo na sua vida. Como que funciona esse processo? Mente, vamos colocar mente, emoção e cérebro, já vamos começar com esses planos. Imagina que um dia você está com muita fome, e aí você vai fazer um ovo cozido. Você pega o ovo, cozinha o ovo, descasca o ovo e coloca o ovo na boca. Quando você coloca o ovo na boca, você descobre que o ovo está podre. Quando você sente o gosto do podre, automaticamente a sua mente, para se proteger, ela vai se desligar. Ela vai entrar um pouquinho em estado de inconsciência. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a gravar de forma, vamos começar na mente, até chegar no cérebro, tudo bem? Você vai gravar na sua mente de forma inconsciente tudo que está relacionado ali. Então você vai gravar de forma inconsciente o cheiro do ovo, o nojo do ovo, a raiva do ovo, se tiver uma música tocando, a música tocando, se sua mãe estiver falando de alguma forma, você vai gravar sua mãe, tudo isso vai estar sendo gravado de forma inconsciente pela mente. Porque todas as vezes que a sua mente sente dor, seja pequenininha ou grande, ela vai entrar nesse estado de inconsciência e você nem vai perceber. Lude, todas as vezes, todas. Seja físico ou emocional. Quando você cai é assim, quando você adoece é assim, quando você termina um relacionamento é assim, quando você passa um processo financeiro na infância é assim, sempre a sua mente vai gravar de forma inconsciente. Só que você vai estar ali só querendo tirar o gosto do ovo podre da sua boca. Passa um tempo, você tirou, nem lembra mais, passa uns 3 meses, um amigo seu te chama para comer na casa dele e ele faz uma macarronada com ovos cozidos cortados em cima. Quando você bate o olho no ovo cozido, você sabe, o ovo tá cozido, ele tá aberto, ele tá saudável, você pode comer, mas quando você bate o olho no ovo, o que vai acontecer? Automaticamente você vai... Ou seja, seu cérebro, ele vai lembrar lá do passado o que aconteceu, vai liberar os mesmos neurotransmissores e vai gerar no seu estômago o mesmo nojo, o mesmo desconforto da última vez que você comeu ovo podre. Por quê? Porque isso foi registrado no seu campo, foi registrado no seu cérebro, o seu sistema ficou muito sensível. E isso é tão profundo, gente, que pode ser que você esteja num lugar, se você estiver um pouco mais cansado, sua mente estiver mais cansada, e passar a música, o som, onde você, naquele momento lá atrás, havia comido o ovo podre e a música estava tocando, o que vai acontecer com o seu corpo? Seu cérebro ele vai associar todas as informações que estavam naquele ambiente. E ele vai gerar o mesmo desconforto. Então, quando você passa um trauma, esse trauma ele é gravado na sua mente de forma inconsciente. Sua mente acreditou que aquele processo era muito grande e você não aguentava. Você não sabia lidar com aquilo. Então, ela gravou aquilo de forma inconsciente. Essa forma inconsciente que a sua mente gravou, como é numa região inconsciente, vira uma bagunça total.
Então, no caso do ovo, o cheiro do ovo, a música tocando, a mãe falando, tudo vira uma bagunça, tudo vira a mesma coisa, tudo vai trazer o mesmo desconforto, que é o nojo, que é o desconforto no estômago. Lude, até a música, sim, até a música tocando. Tudo vai trazer o mesmo desconforto. E todas as vezes que você vivenciar experiências semelhantes àquela, vai gerar o mesmo desconforto no seu corpo. Chega um momento que você não aguenta nem pensar em ovo. Nossa, eu não gosto nem de pensar no ovo. Eu não quero chegar perto do ovo. Você começa a gerar um estado de alerta com o ovo. Olha, não quebra ovo perto de mim. Eu não gosto de sentir o cheiro do ovo. Você vai fazer ovo? Eu vou sair daqui, porque eu não gosto de sentir o cheiro do ovo. Por quê? O seu corpo começou a entrar num estado de alerta com aquela situação, com aquele objeto, com aquele alimento. Agora vamos trazer para a sua vida, para a sua realidade. Por exemplo, trabalho com pessoas, tem um grupo de pessoas, escrevi um artigo científico com pessoas com ansiedade. E o que a gente observou nessas pessoas? Todas as pessoas, elas tiveram traumas pequenos ou grandes no passado, que muitas vezes elas nem percebiam que estava associado com isso. Né? Teve uma pessoa, por exemplo, que teve muitos traumas com o pai. O pai cobrava muito, o pai batia muito, o pai agredia muito. Imagina você vivenciar, a sua mente começar a registrar tudo isso de forma inconsciente e ficar tudo bagunçada. As suas emoções sendo geradas ali o tempo todo, aquele estado de dor. E automaticamente o corpo sempre liberando neurotransmissores ali, reforçando o circuito cerebral. Com o tempo, esse menino cresceu, se afastou do pai, nem lembrava mais desse pai. Né? Falou, Ludmila, quando eu comecei a tratar ele, falou, não, eu já perdoei meu pai. Nossa, que isso, meu pai hoje, eu converso com ele, eu não tenho tanta amizade. Mas eu converso com ele normal, eu sei que era o que ele podia dar. Só que o corpo dele foi registrado, o cérebro dele, a mente dele foi registrada a um sistema de alerta. Então, automaticamente, como ele ficou em alerta, tudo que acontece perto, ele foi muito machucado. Então, tudo que acontece perto dele, o sistema fica o tempo inteiro observando, porque eu não quero me machucar mais. Então, deixa eu ver, se essa pessoa falar isso, nossa, você nem percebe, mas a pessoa faz uma relação lá no passado, meu pai falou isso. Nossa, será que essa pessoa é boa ou ruim? Nossa, será que essa situação aqui é boa ou ruim? Essa pessoa aqui vai me passar a perna. Nossa, essa pessoa, por quê? Porque ela foi machucada lá no passado. Então, tudo que for parecido com o que ela passou, o tempo inteiro o sistema de alerta dela vai, de novo ativar. E com o tempo, o que vai gerar? Vai gerar um processo de ansiedade. Tratei uma moça também com muita ansiedade. É cada história, gente. Meu Deus do céu. Que também foi uma situação com o pai. Só que ela tinha ansiedade sempre nos relacionamentos, porque a ansiedade, dependendo do que você viveu, ela vai alterar situações da sua vida. Por exemplo, tem gente que tem ansiedade e ela vai ter dificuldade de prosperar. Porque lá na infância dela, ela passou momentos nas questões de finança, de escassez financeira, e isso gerou muita ansiedade. Ela ficou muito alerta à questão da sobrevivência, passou fome, ou então a empresa do pai faliu várias vezes. Então aquilo ficou registrado na mente dela. Por quê? Porque foi muito grande. Ela acreditou que aquilo ela não conseguia suportar, aquela dor. Foi registrado na mente. Automaticamente, o cérebro, né, ela começou inconscientemente a lembrar daquele processo todas as vezes. Nossa, eu passei fome. Nossa, você não tem noção quanto eu passei fome, eu não quero passar fome de novo. Meu Deus, deixa eu trabalhar aqui, eu não quero passar fome de novo. Eu não quero passar dificuldade de novo. Ela está achando que ela está buscando a prosperidade. Mas, na verdade, por essa pessoa ter vivido um estado de escassez, ela está tentando sobreviver. Ela não está buscando a prosperidade. Ela está buscando não fale mais, não passar fome mais. Então, o sistema do cérebro dela está sempre alerta para que ela nunca mais passe aquilo que ela passou no passado. E aí, o que acontece? Gera ansiedade todas as vezes nas questões financeiras. Essa pessoa vai prosperar? Ela nunca vai conseguir prosperar. Ou então ela vai ter muita dificuldade de aproveitar a prosperidade dela. Ela pode até prosperar, mas ela não consegue ter saúde com aquele dinheiro.
Ela fica o tempo inteiro agitada. Ela está o tempo inteiro querendo fazer mais. E isso não é prosperidade. Quem não assistiu a live sobre prosperidade, assista, tá? E ansiedade também nos relacionamentos. Às vezes passou um relacionamento amoroso lá atrás, como essa menina que eu tô falando. O pai dela acabou assim, espancava ela de todas as formas, chegou a amarrar ela no sofá, né? Chegou a amarrar ela no sofá e tacar fogo na casa. Olha que história. Porque, né, para justificar a morte dela, então essa menina saiu dali fugida de casa. E o que aconteceu? Todo relacionamento que ela tinha amoroso, ela ficava em sistema de alerta. Todo relacionamento amoroso, ela ficava extremamente sensível. Será que vai terminar? Certeza que essa pessoa vai terminar comigo. Nossa, ela vai me trair. Eu tô sentindo que ela vai me trair. E fica imaginando coisas lá na frente. Por quê? Porque ela viveu um relacionamento conturbado, ouviu um relacionamento conturbado lá na infância, ou em qualquer período da vida. E isso gerou o quê? Foi muito grande, eu não consegui lidar com isso. E a mente registrou de uma forma muito intensa. Esse pensamento foi recorrente durante anos. O cérebro justificou em quê? Sensibilidade. O cérebro ficou muito sensível e automaticamente o corpo vai responder todo esse processo. Então, a ansiedade, gente, você pode tomar o remédio que for, ele vai só remediar. Você tem que ver a sua história, aonde começou o seu processo, aonde está a sua história, onde que foi que você viu uma situação que para você teve desconforto e muitas vezes não precisa ser muito grande. Às vezes é pequenininha, mas aquilo gerou um desconforto onde um pensamento foi recorrente, o seu sistema foi ficando cada vez mais em alerta e automaticamente justificou com o tempo numa febre mental chamada ansiedade. Da mesma forma a depressão, viu, gente? Veio uma tristezazinha, aí depois foi um tempo, a tristeza foi aumentando, aí veio uma supressão, de repente a pessoa começou no processo de depressão profunda e de repente ela tentou suicídio. Por quê? Porque tudo começa de um negocinho pequenininho. Tudo começa de uma situação pequena, onde a sua mente vive aquela experiência e o seu cérebro acredita que você não consegue lidar com aquela situação. E sabe o que acontece? Aí que é o mais extraordinário da evolução humana. Você tem uma essência. Essa essência ela está acima do bem e do mal. Para ela não existe bem e mal, existe aprendizados. E você veio evoluir nessa existência. Querendo você ou não, essa essência ela sempre te puxa por um processo de evolução. E essa evolução, o que é evolução? Agora a gente vai para a metafísica. O que é evolução dentro do processo da metafísica? É entrar em estado de lucidez, é percepcionar o mundo. Porque cada vez que você passa um trauma e você gera, por exemplo, com o tempo uma ansiedade, que a gente vai chamar de febre mental, essa ansiedade, isso mostra que partes de você está inconsciente. Você não está percepcionando o seu ambiente de forma correta, acredita nisso? Ai, Ludmila, não, eu consigo percepcionar. Não consegue. Nesses momentos de ansiedade, você está agindo como um robô, de forma automática. Você não está pensando. O seu cérebro e a sua mente só está reagindo àquela situação. Quando vi, já foi. Quando vi, já tive uma crise de ansiedade. Quando vi, já fiquei ansiosa e aí eu fiquei naquele estado e depois que eu me acalmei, eu me perguntei, meu Deus, por que eu tô assim? Então, todas as vezes que você entra nesse processo de ansiedade, você deixa de percepcionar a sua vida. E você veio percepcionar, porque percepção é evolução. Percepção é estado de lucidez, você trazer para a consciência aquilo que está inconsciente, trazer para a luz as suas sombras e a partir disso você começar a evoluir. Então, todas as vezes, todas, Lud, todas, que você fique em estado de alerta, isso quer dizer que você está agindo de forma automática. O seu cérebro ele está muito sensível. Sua mente está revivendo um trauma de novo, sem que você perceba. Talvez você não saiba, mas você ficou preso lá naquele momento. O tempo passou para você,
mas você ainda está preso lá naquele trauma que você não consegue digerir. Só que essa essência é tão formidável que ela quer que você evolua. Então ela vai fazer com que você passe... Ela não quer saber se você está ansiosa. Ela não quer saber se isso está fazendo bem ou mal para você. Ela quer saber que você aprenda, que você compreenda, que você dê significado para aquela experiência. Ela só quer isso. Ela quer que você compreenda, dê significado à experiência. Nem que a compreensão seja aceitar. Porque a maior compreensão dos ansiosos é a dificuldade que eles têm de aceitar o fluxo da vida. O ansioso, ele sempre quer controlar a sua vida e a vida dos outros. E é por isso que gera ansiedade. Então, a intenção dessa essência é fazer com que você evolua. Nem que ela simule várias situações para que possa gerar ansiedade em você, até que em um momento de lucidez você possa agir diferente. Você possa utilizar o seu poderzinho. Você pode trazer para a consciência e falar, opa, não, nesse momento eu posso ficar calma, nesse momento eu posso agir desse jeito. O que eu posso aprender com isso daqui? Então, para a sua essência não importa tudo isso. Ela sempre vai fazer com que situações sejam atraídas para a sua vida, para que você possa dar significado a uma experiência lá do passado. É por isso que acontece muitas vezes o seguinte: Lúdia, eu fui traído. E todas as vezes eu sou traído. A sua consciência não quer saber se você está sendo traído. Ela quer saber se você aprendeu com aquela situação. Porque não existe bem e mal. Só que como você foi traído, gerou um processo de inconsciência, você ficou com algo automático no cérebro, gerou um trauma, ela vai simular várias e várias situações para que você possa aprender. Talvez para que você possa entender que você merece outra pessoa. Talvez para que você possa entender que você tem um outro valor. Talvez para você entender que você precisa do processo de autocuidado. Nossa, Lud, na verdade a minha ansiedade é porque eu perdi uma pessoa que eu amava muito. E a perda é um dos traumas mais pesados que o ser humano vive. Porque essa emoção não tem como, você fica um tempo na sua cabeça. Por mais que ela dure 90 segundos, você fica lembrando daquela pessoa. Só que lembrar com saudade é uma coisa. Lembrar com processo de dor e apego é outra totalmente diferente. E é esse que gera o trauma. Então, depois que eu perdi essa pessoa, eu comecei a ficar ansiosa. E eu vejo que eu perco muitas pessoas na minha vida. Muitas pessoas me abandonam, ou pelo falecimento, ou a pessoa me abandona mesmo. Talvez porque essa essência quer que você aprenda o quê? A você não se abandonar, a você olhar para você, a você cuidar um pouquinho de você. Porque talvez nesse processo de abandono, você é o primeiro a se abandonar nesse processo. Então, o tempo todo nesse processo, onde mente, cérebro e emoções estão envolvidas, a essência ela está simulando situações e ela não quer saber se você está sendo arrastado por esse estado de alerta ou não, para que você possa aprender, para que você possa trazer lucidez na sua experiência. Para que aquele momento onde você acreditou que você não conseguia lidar com aquela situação e gerou um trauma, você possa utilizar um poder, um potencial seu e você entender que você pode lidar com aquela situação sim. Porque já existe uma frase que diz, Deus não dá nada, né? A gente não carrega nada que a gente não possa suportar. Então cada problema é colocado ali na nossa vida na medida certa para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. Por isso que a gente tem que ver, a gente não pode ver uma situação só com a questão cerebral. A gente tem que ver a situação com uma questão emocional, uma questão mental e com uma questão da essência. Porque tudo que você passa na sua vida, os problemas, são pesos mentais para que você possa amadurecer. Você não vai para a academia quando você quer ficar com o corpo legal, com o corpo bombado, sarado, bonito. Você não vai para a academia pegar peso? Não dói. Mas você sabe que aquele corpo vai ficar legal.
Tem gente assim que adora, né? Já vai pra academia, pega peso, sente aquela dorzinha e fala, nossa, que dor gostosa. Já pensa, meu Deus, minha musculatura tá desenvolvendo, tal. Por quê? Porque sabe que aquele peso vai amadurecer o corpo, vai deixar o corpo bonito. A mesma forma é a sua mente. Só que o peso da mente se chama problemas. E aí o que acontece? Aparecem esses problemas na nossa vida e a gente interpreta como se a gente não conseguisse lidar. E isso gera um trauma. A gente deixa de utilizar o nosso potencial. E é onde vem certos alarmes, certos alertas. Então, começa a ver o seguinte, ansiedade não é um problema. Ansiedade é uma febre mental. Porque tem um poder seu que não está sendo utilizado. E aí o que aconteceu? Você passou por uma situação, acreditou que não conseguia lidar com aquilo, gerou um trauma, os pensamentos ficaram recorrentes mesmo que você não perceba, porque vários pensamentos que passam na sua mente são inconscientes. Então aquele pensamento começou a passar e reestimular o seu corpo. O seu corpo ficou em estado de alerta, mas a sua essência está querendo o quê? Está gritando para você o quê? Utilize o seu poder. Todas as vezes está te dando a mesma fase da vida. De novo, passa de novo pela mesma fase. Opa, ansiedade. Não importa, passa de novo pela mesma fase. Para quê? Para que você possa utilizar o seu poder, que já está aí dentro de você. Utilizando o seu poder, muda de fase. Você entra em estado de alerta, você vai ver que você entra em estado de calma, esse estado de alerta vai diminuir e você começa a ter percepção sobre a sua realidade, no que antes você estava agindo de forma automática. Então, como que a gente vai fazer isso? O Perception não adianta só falar, né, gente? A gente tem que direcionar para trazer um pouquinho de percepção, mesmo que seja numa live. Como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa, você tem que ter consciência. Você tem que ter percepção. Então, vamos começar a ter percepção. A gente pegou algumas coisinhas aqui, alguns sintomazinhos, para que as pessoas começam a ter percepção em que fase da vida ela se perdeu. Tudo bem? Então, primeira coisa, percepção. Segundo, ressignificar isso. Então, a gente indica muitas vezes, tem uma tecnologia do Dr. Diego, que eu sou apaixonada, que ressignifica a mente e o cérebro de forma rápida. Então, por exemplo, nesse grupo de ansiedade que a gente fez, nossa, teve gente que na primeira sessão falou, Ludmila, eu tô assim, muito mais calmo, eu percebi que a forma de ensinar, eu tô muito melhor, a forma de lidar com o meu esposo, eu tô muito melhor. Então, é uma forma rápida da gente retirar essa sensibilidade do seu cérebro e da sua mente, que é o processamento mental, idealizada pelo Dr. Diego, e também através de práticas que vai liberar essa energia que fica parada no seu corpo, que traz ansiedade. Que práticas são essas? Meditação, tá? Quem medita, ótimo, é excelente. Terapias corporais, movimentos corporais que a gente traz através do Elysium. Então, o Elysium é um aplicativo que a gente tem, que ele tem meditações, movimentos corporais e exercícios respiratórios. Tanto exercícios respiratórios para trabalhar a energia do seu corpo, quanto exercícios respiratórios para trabalhar chakras específicos, como o chakra do plexo solar, que está diretamente relacionado com a ansiedade, que agora a gente vai falar um pouquinho. Tudo bem? Para a gente entender esse estado de alerta que você está, Lud, em que estado de alerta que eu tô? Me ajuda. Então vamos lá, só recapitular rapidinho. Você passou uma situação. Essa emoção durou 90 segundos. Mas o seu cérebro, a sua mente achou que foi muito difícil de lidar com aquilo. Então o que ele fez? Gerou um trauma, pensamentos repetitivos. Pode ser de forma consciente ou inconsciente. Seu cérebro não sabe o que é realidade ou imaginação. Cada vez que você pensou, seja conscientemente ou inconscientemente, sobre aquilo que você passou, seu sistema nervoso liberou as mesmas substâncias como se você estivesse vivendo a mesma coisa de novo, de novo e de novo. Isso deixou o seu sistema nervoso extremamente sensível e a sua mente em estado de alerta, porque ela não quer de maneira nenhuma que aquilo se repita. Então, o que o ansioso faz?
Ele tenta prever o que vai acontecer e se acontecer isso. Nossa, eu tenho que pensar em todas as possibilidades. Nossa, eu tenho que controlar essa situação. Meu Deus, eu tô com dificuldade de decidir porque eu não sei se eu decidir, se eu falhar. Porque eu não quero falhar, porque lá atrás eu posso ter falhado e não foi bom para mim. Então, o tempo todo a sua mente vai estar em estado de alerta para quê? Para que você não viva de novo a mesma situação que te causou dor. Só que isso mostra que você não está percepcionando o seu ambiente. Por quê? Porque aquilo que te causou dor, criatura, já passou. Você não precisa ficar preocupado. Essa é outra realidade, outra situação. Só que você fica criando situações semelhantes àquela. Por quê? Porque você tem medo. Então, o tempo inteiro você vai ficar o quê? Em estado de alerta. Mas essa necessidade de criar não é à toa. Por quê? Porque a sua essência, ela quer que você aprenda. Então, ela realmente vai criar situações para que você possa dar significado. Até que você fale, não, aquela situação no passado eu passei por isso, por isso, por isso. Aquela situação no passado eu passei para que eu pudesse utilizar o meu potencial dessa forma. Para que eu pudesse entender que eu sou livre. Para que eu pudesse entender que eu não preciso agradar ninguém. Que eu posso errar, que eu posso acertar, eu não preciso agradar ninguém. Para que eu possa perceber que eu não sou perfeita, eu não preciso manter essa imagem de perfeição. Eu posso tomar essa decisão e amanhã eu mudar e tá tudo bem. Então são compreensões que talvez te deixou presa no passado. E isso vai gerar nos ansiosos o estado de alerta. A primeira situação que ocorre com você é o estado mental. Então, quando você passa um trauma, e esse trauma não é digerido, você não coloca significado nesse trauma, você não coloca compreensão, e a sua essência quer evoluir, a primeira coisa que vai te gerar é um desconforto emocional. Qual que é o desconforto emocional nesse caso? A ansiedade. Então, a ansiedade, ela é uma febre mental. Febre é doença, gente? Não. É um estado de alerta. Ela fala para você, cuidado, tem uma coisa errada. Olha para você. Vamos ver onde que o negócio está falhando. Onde você não está utilizando todo o seu potencial como um ser espiritual na matéria. Olha aí para você. Só que o que acontece? Você dá moral para isso? Você dá atenção para isso? Muitas vezes não. E aquele processo continua, aquela febre continua, aquela febre mental continua. Então, tá lá no plano mental, continua. E essa energia, ela vai se densificando, já virou emoção, já virou ansiedade. E vai gerar uma vibração diferente que vai atingir o corpo. E o que começa depois que uma febre já tá assim, num estado extremo a gerar no corpo? Desconforto, dor. Então a gente vai ver que com o tempo essa ansiedade ela vai materializar no corpo em forma de desconfortos, como insônia, intestino irritado, queda de cabelo, problemas digestivos como refluxo, gastrite, problemas de pele, irritação, né? A pessoa ela tem alergias, irritação na pele. Tudo isso já é a materialização de um estado mental que começou com a febre chamada ansiedade. Por que a sua mente, a sua essência utiliza desses processos de desconforto ou mesmo patologia no seu corpo? Não é para te derrubar. A insônia não é para te derrubar, a queda de cabelo não é para te derrubar, a gastrite não é para te derrubar, o refluxo não é para te derrubar, as dores musculares não são para te derrubar. Essa é uma forma que a sua essência encontra para que você entre no estado de lucidez. É a forma extrema que ela encontra para que você entre no estado de lucidez. Eu até falo para os pacientes lá no consultório, né? Às vezes as pessoas chegam lá, por exemplo, elas nem imaginam que tudo nasce na mente. Aí chega lá para tratar uma diabetes. E aí vira e fala, não, Ludmila, mas eu não preciso tratar minha mente, o negócio é no meu corpo, diabetes. Aí você começa, olha, a diabetes foi porque sua mente já
já buscou de todas as formas. Você já passou por várias situações externas que te causaram dor e você não conseguiu utilizar o seu poder. Você não conseguiu entender essa comunicação que veio da sua essência. E aí teve uma forma que fez com que hoje você sentasse aqui na minha frente e começasse a se tratar. E essa forma se chama diabetes. Porque a dor, ela é uma forma extrema que a sua essência encontra para que você possa parar e se cuidar. Porque muitas vezes no processo de ansiedade você ainda não cuida, você deixa passar. Porque a correria do dia a dia não permite. Mas quando te dá um refluxo, uma gastrite daquelas, seu intestino começa a ter sensibilidade, todas as sensibilidades possíveis, você olha e você fala assim, olha, peraí, eu não tô bem. Eu tenho que parar de cuidar da mamãe, do papai, do periquito, do papagaio, do filho, e eu vou ter que me cuidar. Então é a comunicação silenciosa da sua essência para que você possa olhar para dentro e percepcionar, entrar em lucidez sobre aquilo que você tem que trabalhar dentro de você e começar a utilizar os seus potenciais. E é essas formas de comunicação que a gente vai te ajudar um pouquinho agora no Perception, começando pela insônia. Muitas pessoas começam com estados de febre mental, de ansiedade, né? Esse estado de alerta extremo. E depois, com o tempo, gera o quê? Uma insônia. E o que a insônia quer dizer? Porque já começou lá na mente, veio para a emoção, o alerta, a ansiedade e já instalou no corpo. O que a insônia quer dizer? Quer dizer que você, meu filho, minha filha, está com uma necessidade de controle tão grande da sua vida ou da vida dos outros, que você não consegue desapegar nem na hora de dormir. A hora de dormir é o momento onde você deita e você entrega para Deus, para o universo, para uma força maior, não sei em que você acredita, tudo que você passou durante o dia. Então é o estado de aceitação. O que eu fiz foi, o que eu posso fazer é só amanhã. E quando ela é uma pessoa extremamente controladora, ela vai levar isso na hora de dormir, ela vai começar num processo de ruminação mental antes de dormir. Por quê? A gente falou que o cérebro ele não sabe a diferença de pensamento e imaginação. Então você que é ansioso, você vai ver que você pensa em todas as situações que passou no seu dia. Principalmente aquela que você queria ter falado, eu queria ter falado pro meu chefe isso, eu queria ter falado pro meu marido isso, nossa, meu marido falou isso e eu fiquei calada, eu devia ter falado isso. E você começa a ruminar no seu pensamento essa situação. Seu cérebro não sabe o que você está pensando, ele acha que você está vivendo. E aí ele começa a liberar substâncias como se você estivesse naquele momento em estado de alerta, falando com seu amigo, brava, nervosa, com seu marido, brava, nervosa, agoniada. E aí o que vai acontecer com o seu corpo? Ficar totalmente elétrico, vai liberar cortisol, vai liberar hormônio de estresse e você vai ficar ali em estado de alerta. Então a primeira coisa que as pessoas com insônia têm que observar, primeiro, controle demais. Começa a entregar. A única coisa que você tem controle são sobre suas emoções. Você não tem controle sobre nada na sua vida. Você pode fazer todo o roteiro do seu dia. Você não tem o controle sobre esse roteiro. Você não tem controle sobre as reações das pessoas que estão perto de você. Mas sobre as suas emoções você tem controle. Segundo, para quem tem insônia, normalmente são pessoas que durante um momento que ela deveria se posicionar, ela não se posiciona. Que ela deveria falar, ela não fala. Que ela deveria colocar para fora, ela não coloca para fora. Ela foge, ela fica em silêncio. Só que ela vai levar isso na hora de dormir. Na hora de dormir, ela quer colocar tudo para fora. Ela quer imaginar o que ela poderia ter feito. Então, pessoas que têm insônia, comece a falar no momento que tem que falar. Se não gostou, fala eu não gosto. Se você está sentindo desconfortável, fala que você está sentindo desconfortável. Se você tem que se posicionar e fazer um movimento diferente, faça um movimento diferente. Porque a sua essência está mostrando que você tem a capacidade de fazer isso. Você tem a capacidade de deixar fluir.
Você tem a capacidade de se posicionar, força de se posicionar, de falar, de colocar sua presença naquele momento de conflito ou desconforto. Mas você está fugindo disso. E aí quando você foge, o que acontece? Primeira coisa na sua vida, o que vai começar a acontecer? Vai começar a aparecer as ansiedades, os estados de alerta. E automaticamente com o tempo você vai desenvolver a insônia. Normalmente a pessoa ela não se posiciona porque ela se critica demais, tá? Então ela fica pensando o tempo inteiro o que as pessoas vão pensar de mim. Então eu não vou falar nada no momento que deveria falar, no momento que deveria se posicionar. Isso é um pouco de falta de firmeza, tudo bem? Pessoas com dores musculares, a mesma coisa. O que aconteceu com as questões de dores musculares? Começou em um processo ali que gerou um trauma, gerou nesse processo uma mente alerta, uma febre mental chamada ansiedade. A pessoa ela não se tratou, ela não se olhou, ela não viu a fase da vida que ela tem que entender, que ela tem que ressignificar, que ela tem que compreender. E automaticamente o corpo vai começar a ser afetado porque as dores musculares é uma forma de te chamar a atenção. Até que você não aguente mais e vá buscar ajuda e entender o que a sua essência está falando para você. Dores musculares. Cada local, gente, vai ter um significado diferente que não tem como falar aqui. Ombro vai ser uma coisa, panturrilha vai ser outro, dor nas costas vai ser outro. Quem quiser entender isso a fundo, tem um curso aí embaixo que se chama Entenda Sua Dor e Mude Sua Mente. Liberte-se da dor, tá? O código secreto do corpo. Onde vocês vão ver todos os sistemas. Qual que é a comunicação de cada um desses sistemas? Nossa, o que a hipertensão quer dizer, o que taquicardia quer dizer, o que dor no pé está querendo dizer para mim, o que uma artrite está querendo dizer para mim. Então, para você que gosta, não precisa ser terapeuta, você quer saber um pouquinho o que seu tipo sanguíneo quer falar para você, porque o seu tipo sanguíneo está relacionado com processos que você tem, tá? Na sua vida, com facilidades e dificuldades. Esse curso fala sobre isso de uma forma muito gostosa, onde você vai aprender para você e vai aprender para os outros, porque você vai ver que você fica um pouco neurótica, tá? Então, às vezes a pessoa chega e fala, tô com dor no pescoço. Você já lembra lá do curso e fala, essa pessoa tá com dor no pescoço porque ela tá olhando pro passado, ela tá muito inflexível, ela tá só vendo um ponto de vista, tá? Então, você vai ver que você começa a identificar isso tanto em você quanto em outras pessoas. O significado dessas comunicações silenciosas. Qual que é a comunicação silenciosa da mente, que primeiro ficou ansiosa e depois trouxe um processo de dor muscular? Normalmente as pessoas que têm dor muscular, normalmente não, as pessoas que têm dor muscular, elas se agridem durante a vida. Então são pessoas que normalmente faz tudo para o outro e nada para si. Você vai ver que para o outro, meu Deus, a pessoa ela faz, ela movimenta, ou então ela procrastina tudo na vida, tá? Mas normalmente para ela se machuca muito. E quando ela vê que quando ela faz muito para o outro e ela não faz para ela sente uma certa raiva, uma certa agonia, porque ela vê que as pessoas também não tá dando o retorno do que ela dá. Nossa, eu dou tanto para outra pessoa, eu faço tudo para aquelas pessoas e a pessoa não dá o retorno daquilo que ela está doando. Então ela se sente um pouco agredida, ela se sente um pouco machucada. Mas na verdade, ela que vem se agredindo, se machucando no processo da vida. Por quê? Porque ela dá demais para o outro e para a existência dela, para aquilo que ela deve realizar para ela, os sonhos dela, os desejos dela, normalmente ela não realiza. A gente encontra muito isso em mulheres. Tá? As mulheres têm mais esse processo de viver para o outro, a doação, né? Viver para o marido, viver para o filho e ali realizando aquele processo e tem que ser mãe, tem que ser esposa e tem que ter a vida dela e tem que trabalhar e isso gera ansiedade. Com o tempo, se não for tratado esse estado mental, essa febre mental, o corpo vai começar a ficar dolorido, cansado, porque na verdade é um processo de autoagressão. Você tem a capacidade de se cuidar. Você tem uma energia incrível para realizar as coisas para você.
para se levantar e ir atrás dos seus sonhos. Comece a olhar para dentro e realizar os pequenos movimentozinhos para você. Nem que sejam as pequenas conquistas. Um alimento que você faz para você, uma caminhada no parque que você faz para você, um movimento que você tem para escutar seus sentimentos, para saber o que eu estou sentindo. Esses pequenos movimentos já vai fazer com que esse processo de dor muscular diminua. Atendi uma mulher esses dias, um tempo atrás. Ela estava com dor muscular e a gente fez um exercício. Só para ela sentir o corpo dela e ela mesma começar a tratar o corpo dela e comunicar com as células dela. No final desse exercício, gente, ela não estava com dor nenhuma no corpo. Falou, Ludmila, eu não estou com dor nenhuma. Mas por que o processo? Cuida da mãe, cuidou do pai, cuida da filha, agora está cuidando das fazendas, agora está cuidando das finanças. Então sempre ela está cuidando de alguém e está esquecendo dela. Então, observa, volta para si, porque essa está sendo a sua comunicação. Gastrite, refluxo, vamos colocar os dois juntos, tá? Porque eles são muito parecidos. Essas pessoas que têm gastrite, começa com um estado mental de alerta, que vai ser chamado de ansiedade. Quando ela não dá atenção para essa febre mental, o corpo vai materializar ou em gastrite ou em refluxo. O que quer dizer isso? Você passou por situações, entenda uma coisa, antes disso tudo. Da mesma forma que você digere seus alimentos, que você digere suas emoções, da mesma forma que você digere suas emoções, você digere seus alimentos. Então, se você passa por uma situação que você não consegue digerir, engole sapo, muitas vezes não consegue comunicar, colocar para fora, então vai sentir raiva, muita raiva, e essa raiva ou ela vai explodir, né? Essa variação é muito grande nessas pessoas, ou ela vai explodir com alguém, pá! Ou ela vai implodir, ela vai engolir essa raiva, então ela não vai se comunicar, ela não vai se expressar. Fica convivendo muito com relações tóxicas, pessoas tóxicas, e isso faz com que você fique preso na garganta com muitas situações, tá? Se cala muito, pessoas que se calam por muitas situações ou não conseguem se comunicar de forma adequada. Tem gente que vai falar assim, Ludmila, eu tenho gastrite, mas eu não me calo, não. Mas sua comunicação não é adequada, você não consegue se comunicar direito. Então, não tem diferença, são os extremos. A falta de comunicação e uma comunicação exagerada quando vai falar, não para, né? Não consegue falar com equilíbrio. Então, tudo isso vai interferir na questão da forma que o seu sistema digestivo, o seu estômago e o seu esôfago vai processar essas emoções e automaticamente vai interferir, trazendo um processo de gastrite ou refluxo. Mas lembrando, tudo isso que você viveu nasceu de um momento que você viveu lá atrás, tá? Então, nasceu ali do plano mental. Gerou uma emoção, uma ansiedade, um sistema de alerta. E só depois veio materializar no seu corpo como estado de gastrite ou refluxo. A gente diz o seguinte, se você tem alguma coisa no corpo, você pode ter certeza que sua mente está pior, tá? O corpo, ele é efeito, ele não é causa. Por isso que muitas vezes as pessoas no consultório chegam e falam, não, minha mente está ótima, eu só tô com um problema digestivo, eu só tô com o intestino preso, eu só estou com uma endometriose, eu só estou com uma dor de cabeça. Não, se materializou no seu corpo, gente, o plano mental, algum processo ali já não tá legal, tem que ser trabalhado. Intestino. Quantas pessoas hoje estão com o intestino irritado? Nossa, eu tenho sensibilidade à lactose, à frutose glúten, né? Tudo irrita o intestino muito irritado. Por que disso? Seu intestino é seu segundo cérebro. Na verdade, tem nutricionistas que já falam que é o primeiro, porque ele tem muito mais inervação ali do que o seu próprio cérebro. Só que ele é uma região extremamente emocional. O seu intestino é que vai absorver, vai processar e vai liberar não só os seus alimentos, mas as suas emoções, os seus aprendizados.
Então é ali no intestino, de forma metafísica, que os aprendizados vão ser absorvidos e a merda, literalmente, vai ser jogada para fora. Isso aqui eu não preciso mais. Mas eu absorvi isso desse aprendizado. Quando você não consegue fazer isso, você acredita que você não dá conta e fica literalmente com aquela merda ali, automaticamente esse intestino vai começar o quê? A se irritar. Porque antes dele se irritar, houve uma ruminação mental. Você ficou com uma situação ali na sua mente que você já tinha capacidade perfeita de absorver, processar e liberar. Só que você não quis. Você ficou apegado àquela emoção. Você ficou revivendo aquele pensamento. Você ficou em estado de alerta o tempo todo no seu corpo. E automaticamente tem que justificar onde? No intestino irritável. Normalmente, essas pessoas que têm intestino irritado, gente, ela tem baixa tolerância a frustrações e autoexigência elevada, tá? Então, quando acontece uma coisa, ela fica com aquele negócio, alguém frustrou uma expectativa, não aconteceu o que ela esperava, aquela pessoa, ela já se irrita muito. Por quê? Porque ela acredita que ela não dá conta de passar por isso. Mas a essência dela está mostrando, filho, você tem total capacidade de absorver, processar e eliminar essa situação. Você não está utilizando esse poder. Então, o que eu vou fazer com você? Vou fazer você passar por várias situações de frustrações para ver se um dia você aprende e utiliza o poder que você tem, gerando primeiro a ansiedade e depois o intestino irritado. Dores de cabeça, dores de cabeça. Tudo é energia. Então, normalmente a pessoa que tem dor de cabeça, ela tem uma energia estagnada nessa região porque ela pensa demais. E ela pensa demais porque ela quer controlar tudo, tá? Ela quer controlar tudo. Ela normalmente é uma pessoa que faz muitas coisas, né? Ela quer ser útil. Nossa, deixa que eu faço para você, deixa que eu faço isso. Não, meu filho, deixa que eu faço isso. Ela quer ser útil porque dentro dela, ela quer um processo de validação. Ela quer se sentir importante. Ela não consegue se sentir importante para ela. Então, automaticamente, ela busca esse processo de perfeição, de ajudar muitas pessoas, de auxiliar, deixa que eu faço. Muitas vezes ela deixa de viver os sonhos dela, o trabalho dela, para que possa concretizar o trabalho de uma pessoa, para que possa suprir a necessidade de uma pessoa, porque ela quer ser validada de forma consciente ou inconsciente. E tudo isso vai fazer o quê? Com que ela tenha, ela diminua a capacidade de confiar em si mesma. Por quê? Porque o controle excessivo, essa necessidade de controlar, e até a questão de ajudar demais, gente, inconscientemente é uma necessidade de controlar. Então eu quero ficar perto, deixa que eu te ajudo, por quê? Porque eu quero controlar, eu quero ver como é que tá, eu quero supervisionar isso aqui. Ela nem percebe que está fazendo isso. Por quê? Porque ela tem dificuldade de confiar. E normalmente são pessoas que dramatizam muitas situações. Então elas vivem na cabeça dela dramatizando situações que aconteceram e criando histórias. E isso faz com que a energia fique estagnada nessa região. O que a sua essência está querendo dizer? Primeiro ela te trouxe um estado de alerta, ansiedade. Depois ela materializou um processo no seu corpo, dor de cabeça, para te dizer o quê? Você tem a capacidade de deixar fluir. Você já tem a maturidade de deixar com que cada um possa viver e experienciar a sua existência, os seus processos. Você já tem a capacidade de abrir mão, aceitar. Você já tem esse poder em sua essência. Você só tem que fazer o download, entendeu? Você só tem que fazer o download. Só que para fazer esse download, o que precisa? De situações no seu cotidiano, para que você possa, pouco a pouco, ir abrindo mão. Opa, a Lud falou que eu não preciso, que a minha dor de cabeça é por causa do controle demais. Então, nesse momento eu vou parar de controlar. Eu vou deixar meu filho fazer isso, não vou controlar. Nesse momento, eu vou falar, não, faz você sozinho, você dá conta de fazer, deixar de dar aquela mãozinha, de preocupar demais. Nesse momento, a Lud falou que eu dramatizo demais na minha cabeça as coisas.
né? Fico criando situações. Então, nesse momento, o que que eu vou fazer? Quando vier um pensamento, eu vou falar para o pensamento, opa, pode parar, eu sei o que que você está fazendo. E o pensamento vai sumir. E eu vou começar a fazer isso constantemente, porque foi me falado que eu tenho esse poder. Então, você vai utilizar situações da sua vida que você tinha essa necessidade para quê? Para fazer o download desse poder da sua essência. Para que você possa amadurecer, trazer as percepções, esses estados de lucidez naquilo que realmente é você. Palpitação. Pessoas que têm palpitação, gente, são pessoas que reprimem muito sentimento. Tem muitas pessoas que vêm tratar a ansiedade e falam, Lúdia, eu já acordo com palpitação. Já acordo com meu peito, tá. Por quê? Normalmente você reprime muito o que você sente, tá? Então você acredita que você não pode. Nossa, eu não posso fazer isso. O que que vão pensar? Eu não devo fazer isso. Se eu fizer isso, meu Deus, isso aqui não é certo, isso aqui é pecado, isso aqui não sei o quê. Tá. Então você vai reprimindo tanto os seus sentimentos, e o seu coração é a sede dos seus sentimentos dentro da questão metafísica, que você vai gerando um bloqueio nessa região, que você vai gerando uma energia densa nessa região que vai justificar com o estado de palpitação. E normalmente você reprime esses sentimentos porque você tem medo de magoar outras pessoas, ou então de ser julgado. Se eu fizer isso, o que que vão pensar de mim? E se eu fizer isso, será que fulano vai ficar chateado? Nossa, se eu fizer isso, será que a minha esposa vai pensar o quê? Né? A necessidade de agradar crianças de 20, 30, 40, 50 anos. Isso é muito pesado. Então, normalmente faz isso com medo de ser julgado ou não magoar as pessoas e acaba sufocando suas emoções, sufocando seus sentimentos. E essa pessoa faz com que as ações dela não sejam movidas por prazer. Eu estou fazendo porque eu gosto. Eu estou fazendo porque eu amo, eu estou fazendo porque é o fluxo da vida, eu tenho prazer de fazer isso. Não. A pessoa ela faz porque ela não deve fazer o que ela quer, ela deve fazer o que o outro quer. Ela não pode fazer isso, então ela tem que fazer o que a sociedade está pedindo isso daqui. E isso vai gerando esse processo de palpitação. Então, o que quer dizer, Lúdia? Você que acorda com palpitação, o que sua essência está querendo dizer? Ela te gerou um estado de alerta, tá? Você não escutou esse estado de alerta e ela está materializando no seu corpo. Para quê? Para que você possa ter percepção e faça o download da sua essência utilizando o seu poder. Qual que é o seu poder? Você tem uma capacidade de ouvir seu coração e seguir a vontade dele gigante. E provavelmente você tem uma intuição enorme. Coloque isso para fora. Comece a experienciar a sua existência. É o seu palco da vida. Ninguém vai viver por você. Ninguém vai fazer por você. Todo mundo aponta o que deve ou o que não deve. Mas ninguém vai fazer essa ação por você. Então, essa história é única. Passe pela vida ouvindo a necessidade que o seu coração, esse centro das emoções, está dizendo através da intuição para você. Porque muitas vezes a sua essência está gritando para que você viva algo, para que ela possa experienciar e trazer um aprendizado, e você não faz isso com medo do que as pessoas vão julgar, vão pensar ou magoar a outra pessoa. E por último, gente, queda de cabelo, que foi, a gente colocou um pouquinho para que você possa entender. Mas quem tiver interesse, vai lá no curso Liberte-se da Dor, o Código Secreto do Corpo, tá? Lá tem todos os sintomas. É um curso muito gostoso, não é nada técnico. Você vai aprender tudo e ainda vai ajudar um monte de gente. Queda de cabelo. Cabelo, gente, lembra do Sansão? Força vital. Lembra lá o Sansão, forte, quando a Dalila cortou o cabelo, ele perdeu as forças. Então, o cabelo está relacionado com a força vital. Quando uma pessoa começa a ter queda de cabelo, normalmente são pessoas que estão vivendo processos de insegurança, tá? E sensação de impotência, eu não posso fazer nada. Eu estou vivendo algo que eu estou me sentindo insegura e eu não posso fazer nada em relação a isso. E esse processo é uma mentira que você conta para você mesmo. Tá? Na sua vida você pode fazer
tudo, porque você é mestre de si. É você que é o artista pintando toda a sua realidade. Então, normalmente a pessoa ela tem medo de perder o controle também, tá? Porque é o processo de ansiedade. Ela começa a desenvolver um desânimo profundo e vive sob uma pressão interna. Ela mesma começa a se cobrar, ok? Então ela começa a carregar uma necessidade de constante de se proteger. Então eu quero me proteger, por quê? Porque eu estou insegura. Eu estou me sentindo vulnerável. Eu estou sentindo que eu não tenho, eu sou impotente nessa situação. Então eu estou querendo me proteger o tempo inteiro. Como ela tenta se proteger, ela gasta tanta energia para se proteger que o corpo tenta trazer uma informação para ela, que é a questão da queda de cabelo. Que é como se dissesse para ela o seguinte: solta, minha filha. Não dá para sustentar essa imagem que você quer sustentar. De perfeição, de forte demais, de querer se proteger o tempo inteiro, essa questão de autocobrança, essa questão de pressão. Solta isso. Aceita, liberta, seja você. Por isso que você faz tanta força para manter isso e o seu corpo está pedindo para você soltar e o seu cabelo está justificando isso. Quando tem queda de cabelo, onde mais cai, gente? No ralo, né? Então tá dizendo que como você não solta essa situação, você está fazendo tanta força, você está perdendo tanta energia que a sua força está literalmente caindo pelo ralo. Tá? Conheço uma pessoa que teve queda de cabelo severa, né? Que deu e estava passando por um processo de pressão tão grande, uma mudança de cidade. A questão do trabalho, uma questão financeira. E era uma pressão tão grande, e como ela tinha uma espiritualidade, ela tem uma espiritualidade muito elevada, que é o processo que a gente tem que começar a equilibrar, ela se cobrava demais. Então ela estava passando por um momento de pressão que estava difícil na vida dela, entendeu? Não era fácil. Deixa a emoção passar. Gente, eu tô com raiva. 90 segundos passa. Só que quando você fica segurando muito aquilo, eu não posso sentir isso. Eu não posso ser vulnerável. Se eu demonstrar isso aqui, eu deixo de demonstrar toda a minha espiritualidade, o meu, ai, nossa, paz, luz. E não é assim, gente. Se você vive assim, você vive numa positividade tóxica. Você vive numa dimensão que é polarizada. É luz e sombra. E a sua sombra, ela é excelente para te ajudar a crescer. Na verdade, Jung fala que todos os processos onde você transcende, Carl Jung, né, quem não conhece o psicanalista, que você transcende, que você renasce, veio de um processo da sua sombra. Onde você olha, você mergulha e fala, eu tô sentindo isso, e pronto. E aí você acende, porque você consegue passar pela sombra. Só que ela não aceitava isso. Por quê? Porque eu tenho que ser assim, eu não posso fazer isso, eu tenho que ser forte. E era uma necessidade tão grande de sustentar aquela perfeição, aquela imagem, que a força dela estava literalmente indo pelo ralo. Já tinha tomado de tudo, gente. Já tinha passado coisa no cabelo, já tinha tomado remédio, nada melhorava. Foi até que começou a trabalhar mente, processos emocionais, porque todo esse processo aí, já vou dar uma, né? Às vezes é você, nasceu da infância, o pai cobrava muito dela. Na verdade, o pai queria que ela fosse homem, então o tempo inteiro falava para ela, eu queria que você fosse homem, cobrava muito, você tem que trabalhar, acorda cedo, né? Ela acordava, ela falava que ela Globo Rural, né? Ela acordava, o pai dela acordava criança, quem né, via televisão Globo Rural, sei lá que horas, 6 horas da manhã, num final de semana, o pai dela não deixava ela dormir, acordava ela cedo para assistir Globo Rural, porque ela não podia ser preguiçosa, né? Tinha que ser assim. Então ela levou isso para a vida dela e entrou numa espiritualidade e trouxe toda aquela autocobrança do pai para a vida. E automaticamente sustentou tanto isso, né? A insegurança de mostrar que tá com raiva, que tá chateada, que tá tudo bem, um processo de perfeição, que ela foi perdendo as forças na tentativa de sustentar essa imagem, esse perfeccionismo. E literalmente o cabelo foi pro ralo. Só para dar uma deixinha aqui para vocês, que é muito legal, quem gosta de chakras, né? Esse estado de alerta
que nasce na mente, vamos voltar de novo, nasce na mente, vem aqui para o plano emocional, gerando o estado de alerta, que é chamado da febre mental, ansiedade, né? Vem para o plano vibracional. Esse plano vibracional ele vai estar ligado a vórtices chamados chakras. Esses vórtices, quando eles não são amadurecidos, porque da mesma forma, olha que legal, que você amadurece a mente, que você amadurece suas emoções, que você amadurece o seu corpo, seus chakras também amadurecem, sabia? Seus chakras, eles absorvem o aprendizado da vida. Ele absorve a luz, o aprendizado. Quando você não consegue absorver o aprendizado da vida, essa luz, os seus chakras vão projetar essa energia para fora, que a psicologia chama de projeções. Você vai projetar no seu amigo a dificuldade que na verdade você tem, você vai projetar no seu pai, na sua mãe, aquilo que você não está conseguindo ver dentro de você. E uma das regiões que trabalham nesse processo de projeção é os chakras, não é só o cérebro. A gente tem esses vórtices de energia chamados chakras, que também está relacionado com todo esse processo. Então, você é um circuito extremamente complexo. Dentro disso, só como uma curiosidade, Lud, qual chakra está envolvido na região dessa febre mental, desse alarme? Esse alarme constante, essa programação constante de alarme, que a gente chama de ansiedade. Principalmente o chakra do plexo solar. Tem outros chakras secundários, tá, gente? O básico, o frontal e o cardíaco também está envolvido. E muitos locais, por exemplo, quando a pessoa tem refluxo, o chakra laríngeo também vai estar envolvido nisso. Porém, o chakra primário é o chakra do plexo solar, que vai gerar esses estados, intestino irritável, gastrite, tudo isso que a gente falou, tá? Insônia, que também é do plexo solar, mas também o frontal. E dentro desses chakras, o que você pode fazer para trabalhar esses chakras? O que esses chakras, para ele amadurecer, como que mostra que você está amadurecendo esses chakras através das suas condutas? O chakra do plexo solar está relacionado com o que é você no universo. Por isso que quando ele está desregulado, ele está relacionado com o processo de alarme e ansiedade. Porque quando a pessoa ela não entende o que é ela no universo, o que sou eu, o meu poder, a minha capacidade de agir, a minha capacidade de controlar, a minha capacidade de criar a minha realidade, o meu poder pessoal, quando a pessoa não tem isso, ela vai começar a desenvolver o quê? A necessidade de controle. Então ela vai querer controlar situações, porque ela não entendeu que ela tem o poder de agir que está ligado a esse chakra, a essa autonomia, essa capacidade de agir no mundo. E quando esse chakra está em falha, ele vai gerar todas essas questões que a gente falou. A pressão, a palpitação, a gastrite, a insônia, a ruminação mental. Então, todo esse processo, ele vem de todos esses circuitos. E também, uma coisa que a pessoa tem ansiedade, que está relacionado, tem o alerta, que está relacionado com o corpo e que está muito relacionado com o chakra do plexo solar, o desequilíbrio desse chakra, é a necessidade de tomar café exageradamente e doce, tá? Pessoas, nossa, eu sou assim com doce, Nossa, eu gosto muito de eu tenho que sair de casa com um jarro de café para eu tomar durante o dia. À noite, Lud, café para mim não tem efeito não, café não me deixa acordar não, posso tomar à noite a hora que eu quiser, que o café não tem efeito nenhum não. Plexo solar, tá? Você vai ver que essa pessoa, ela tem um estado de alerta constante, tá? Emoção, onde a gente vai chamar de ansiedade aí, que é esse estado de alerta. O chakra do plexo solar, ele está totalmente desequilibrado. E o corpo vai corresponder com o quê? Necessidade de comer doce, uma alimentação desequilibrada ou tomar muito café, gastrite, refluxo, insônia, palpitação, todos esses processos que a gente vem falando aí no decorrer da nossa live, para mostrar que tudo está conectado. Exercíciozinho só para a gente fechar, para ajudar nesse processo. Quem quiser saber mais de exercícios, a gente tem um grupo,
tá? Do Perception. Tem um link aí embaixo para entrar no grupo do Perception, onde a gente sempre está levando informações, exercícios, para estar fazendo com que você tenha esse estado de lucidez, percepção e comece a observar a sua vida, o que seu chakra está falando, o que os sintomas do seu corpo está falando, o que a sua história está falando. Então a gente sempre está fazendo isso, tá? A gente chama de laboratório da consciência para que você possa estar desenvolvendo. Que exercícios que a gente pode fazer rapidinho no dia a dia, só para a gente não deixar, né, ouvir tudo isso no dia aí. O que eu faço? Um exercício simples é a técnica de respiração. Respiração, tá? A gente costuma dizer uma respiração com retenção. Então, você vai puxar o ar na sua respiração contando 4 segundos, segurar o ar contando 6 segundos e soltar o ar contando 8 segundos. Sempre ao exalar o ar, a contagem é maior e mais lenta. Ok? Isso vai tranquilizar o seu sistema nervoso e também vai dissolver as compressões no peito. Então, você que tem essa região aqui, a palpitação e também o estômago, esse exercício é excelente. Respiração, contagem, puxa 4, segura 6, solta 8. Outro exercício muito legal é o exercício de enraizamento, porque pessoas que têm esse estado de alerta, elas ficam presas no futuro ou no passado, né? Porque na verdade não existe, ela está presa na linha do tempo. Ela não está percepcionando o presente. Ela não consegue ver que a dor que ela já passou está lá atrás. Isso aqui é uma outra realidade, um outro momento. Então esse exercício, ele consegue ancorar a pessoa no presente. Como que você pode fazer? Ou sentado ou em pé, você vai fechar os seus olhos e vai começar a imaginar raízes saindo dos seus pés e entrando lá na profundidade da terra. Então, quando você começa a imaginar isso, você começa a ancorar o seu pensamento, você começa a sentir o agora, que é a dificuldade da pessoa em estado de alerta ansiosa. Então, você começa a sentir o agora. E aí você vai e auxilia com o exercício de respiração. Todas as vezes que você puxar o ar, imagina que a energia da Terra está trazendo uma energia para o seu peito, uma energia gostosa no seu peito. E quando você soltar o ar, imagina que essa energia que estava estagnada está indo, toda a tensão, todo o mal-estar. Imagina que toda a tensão, todo o mal-estar, ela está sendo dissolvida para as raízes lá nas profundezas da Terra. Esse exercício também é muito bom. E por último, para as pessoas de insônia, que também é excelente. Antes de dormir, revisite todas as situações do seu dia, sem se apegar a nada, tá? Sem julgar. Então, sem ficar com aquela situação específica. Você vai revisitar desde o momento que você acordou, seu trabalho, o momento que chegou em casa, jantou. É como se você fizesse um ciclo, onde você vai estar fechando o ciclo. Então, você vai imaginar, desde o momento que você acordou, tudo que você passou até o momento que você está na sua cama, deitadinha. Enquanto você imaginar, procure imaginar com uma coloração dourada todo esse processo, tá? Imagina você de dourado, imagina toda a coloração dourada enquanto você estiver imaginando. O que você vai estar falando para o seu cérebro? Estou fechando o ciclo, sem me prender a nada. Então você dissolve qualquer tipo de pensamento que vai te deixar preso em alguma imagem, em alguma situação. Terminou de fechar esse ciclo, terminei de imaginar aqui, lembrar tudo que desde o momento que eu acordei até o momento que eu dormi. Respira profundamente 3 vezes e fala para você mesmo, eu libero tudo isso. Que você vai ver que você vai dormir muito melhor. Faça, gente. Esses exercícios aqui não é para fazer um dia, não. Seu cérebro, ele aprende com repetição. Durante anos, você repetiu um pensamento. Durante anos, você repetiu uma emoção, que deveria ter durado 90 segundos. Mas através do seu pensamento, você ficou lá repetindo de forma consciente ou inconsciente. Então, agora você vai ter que fazer o caminho de volta. Pegue os exercícios aí, volta na live, anota os exercícios e refaça na constância todos os dias, porque você vai ver que você vai ter muito mais percepção no seu dia. Conhecimento, gente, é transformação.
mas percepção é liberdade. São os primeiros passos para o processo de bem-estar físico, mental e emocional. O Percept, ele traz esse conhecimento para trazer para você a expansão dessa mente. Lembrando que quando a gente expande a mente, o corpo agradece. Muito obrigada por mais uma live.